Sabe quando a gente olha um balanço de uma empresa, um relatório de lucros e perdas? Pois é, por trás de todos aqueles números existe uma espécie de esqueleto, uma estrutura invisível de regras. São essas regras que definem como o jogo dos negócios é jogado aqui no Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar essa estrutura, que é fundamental para a economia do país. Vamos lá. E para começar, uma pergunta que parece até simples demais, mas que está no coração de tudo. Se uma pessoa é dona de uma empresa, o dinheiro que está lá no caixa pertence a ela, assim para usar como quiser? A resposta pode até parecer óbvia, mas a confusão em torno disso, nossa, causa problemas gigantescos. Vamos visualizar isso para ficar bem claro. Imagina só, de um lado tem a carteira da empresa. É com ela que se paga salário, fornecedor, aluguel, essas coisas. Do outro lado, a carteira pessoal do dono, para pagar o supermercado, a prestação da casa, as férias da família. A contabilidade exige que exista uma muralha, uma separação total entre essas duas carteiras. E essa muralha toda é construída em cima de uma única regra. Uma regra de ouro, poderosa. Ela é basicamente a fundação de tudo que a gente vai conversar a seguir. E essa regra tem nome, é o princípio da entidade. A ideia é que a empresa tem vida própria, sabe? Ela é uma pessoa separada dos seus sócios. O patrimônio de um simplesmente não pode se misturar com o patrimônio do outro. O nome técnico para isso é autonomia patrimonial. Para a gente entender bem o que acontece quando essa regra é quebrada, vamos ver uma historinha rápida. Esse aqui é o senhor Eusébio, um empresário. Bom, no aniversário de casamento, ele resolve fazer uma surpresa para a esposa. Uma viagem de cruzeiro, super legal para a família toda. Claramente um gasto pessoal, certo? E na hora de pagar, o que ele faz? Ele vai lá, pega o talão de cheques da empresa e pronto, assina. Afinal, o dinheiro não é dele? Errado, de jeito nenhum. Isso é uma violação gravíssima do princípio da entidade. Ele simplesmente misturou tudo, usou o dinheiro da pessoa jurídica para pagar uma conta da pessoa física. Ok, mas uma ideia, mesmo sendo super importante como essa, precisa estar escrita em algum lugar, precisa ser oficial. Então, como é que esse princípio e tantas outras regras viram lei de verdade no Brasil? A nossa estrutura legal contábil se apoia em dois grandes pilares. O primeiro é a base de tudo, a fundação mesmo, a Lei das Sociedades por Ações, lá de 76. E, construído sobre essa base, a gente tem um manual de instruções moderno, os pronunciamentos contábeis, os famosos CPCs, que são a nossa ponte com o resto do mundo. Tá, mas o que são esses CPCs afinal? Pensa neles como se fossem tradutores. Eles pegam as normas internacionais de contabilidade, as AFRS, e adaptam, ajustam para o nosso contexto, para a nossa realidade aqui no Brasil. Mas olha, tem um ponto crucial aqui. O CPC em si, ele não cria lei. Ele emite uma recomendação técnica. Para virar obrigatório, para valer mesmo, os grandes órgãos reguladores do país precisam chancelar isso. Entidades como o Conselho Federal de Contabilidade, a CVM, que cuida da Bolsa, o Banco Central, eles pegam essas recomendações e as transformam em regras oficiais. Isso tudo nos leva a uma pergunta ainda maior. Se a gente já tinha as nossas leis, por que essa trabalheira toda de traduzir e adotar regras de fora? Porque o nosso jeito de fazer as coisas não era suficiente. Parece uma pergunta maluca, né? Como assim? Uma coisa não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo? Bom, acontece que no mundo da contabilidade, antes dessa globalização toda, isso acontecia. E muito. Imagina o caos. A mesmíssima empresa com a mesma operação, os mesmos resultados, podia ser considerada um sucesso num país e um fracasso total em outro. Tudo porque a régua para medir era diferente. Para um investidor tentando decidir onde colocar dinheiro, era uma confusão completa, uma loucura. O Brasil, claro, percebeu que precisava entrar nesse jogo global, falar a mesma língua. O processo para valer começou lá em 2007, ganhou mais força em 2009 e hoje a gente pode dizer com segurança que a nossa contabilidade fala o mesmo idioma dos principais mercados do mundo. A diferença é da água para o vinho. A gente saiu de um cenário confuso, isolado, e foi para um ambiente muito mais claro, harmonizado e que, principalmente, gera confiança. A chance de poder comparar uma empresa brasileira com uma alemã usando a mesma lógica, nossa, isso não tem preço. Um detalhe importante, viu? A palavra-chave aqui é convergência, que significa caminhar junto, se aproximar. Não é padronização, que seria ter regras 100% idênticas em todo lugar. Cada país ainda tem suas leis, suas questões fiscais. O objetivo é a harmonia e não uma uniformidade cega. E aí a gente chega na grande questão. No fim das contas, para que serve tudo isso?
Qual o impacto real de ter toda essa estrutura de leis e princípios tão bem amarrada? É simples, o resultado é um mercado mais justo e muito mais eficiente. Quando as regras são claras e globais, a gente garante a integridade dos números, e isso gera confiança. E confiança atrai investimento. O capital vai fluir para as empresas mais bem geridas, não para as que têm a contabilidade mais criativa. Isso gera uma economia mais forte e estável para todo mundo. Então, olha só. Do simples princípio da entidade até essa convergência com o mundo, o Brasil aprendeu a falar a linguagem universal dos negócios. A pergunta que fica no ar é: com essa nova fluência, será que estamos realmente preparados para as complexidades e os desafios econômicos que vêm por aí? Fica aí a reflexão.